de que esse debate ele precisava se dar de forma que, primeiro, nós mostrássemos o nosso respeito e atenção com essa absoluta maioria de pessoas que vai às ruas para manifestar a sua indignação, entre outras coisas, com o aumento das tarifas de ônibus, e que o faz de maneira civilizada, respeitosa, como esse movimento que nós vimos na última segunda-feira, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. Quero destacar mais uma vez que nós temos dado muita atenção, né, e temos dado muito ouvidos àqueles que fazem suas manifestações respeitando a democracia, com regras de civilidade, colocando os seus pontos e as suas considerações como elas devem ser colocadas, né? Porque nós entendemos que é o direito da população se manifestar e colocar os seus pontos. De novo, nós jamais daremos atenção, ouvidos a pessoas que se utilizam de pleitos legítimos da sociedade, entre eles a diminuição da tarifa ou a suspensão do reajuste que atendemos nesse momento, para praticar atos de vandalismo, de violência contra quem quer que seja. Essas pessoas que praticam atos dessa maneira são pessoas que não sabem conviver num ambiente democrático, num ambiente de respeito, que é o que a gente deve prezar, que é uma dura conquista da sociedade brasileira. Quero lembrar aqui que essa suspensão do aumento da tarifa representa para ambos os municípios, e o prefeito Haddad certamente de São Paulo deve estar explicando isso nesse momento, mas aqui no caso do Rio de Janeiro, representa um impacto anualizado, só se levar em consideração esses 20 centavos, sem falar de futuros reajustes ou congelamentos, mas da suspensão, algo em torno de 200 milhões de reais. E esses 200 milhões de reais provavelmente têm que ser arcados pelo poder público. Aliás, têm que ser arcados pelo poder público. Arcar com esse recurso significa, com as responsabilidades que temos, com as restrições orçamentárias que todos nós, governos subnacionais, temos, isso significa, sim, a escolha de prioridades, né? Portanto, serão, obviamente, 200 milhões de reais a menos, investidos em outras áreas da Prefeitura. Só para que se tenha uma ideia, se isso se prolonga por muito tempo, esse custo anual pode chegar a 500 milhões de reais. Para se ter uma ideia, todas as clínicas da família que a Prefeitura fez, que chegou a 40% da população com atenção básica, o custeio delas, que é sempre o mais caro, a manutenção delas, que é sempre mais caro que o investimento, custa em torno de 400, 500 milhões de reais. Portanto, são escolhas, opções e alternativas e prioridades que o governo deve estabelecer. Ou seja, isso não é feito, esse movimento e essa medida e esse sinal de respeito às manifestações populares legítimas, civilizadas e democráticas, não são feitos sem que isso signifique um custo. Até porque, repito, o aumento concedido não foi o aumento concedido à nossa democracia. É o aumento concedido fruto do aumento do custo do sistema, porque se aumentou o salário, se aumentou o óleo diesel, por uma série de motivos que levam aos reajustes que são praticados, em geral, anualmente, pelos diversos níveis de poder, principalmente pelas prefeituras. Eu quero aproveitar essa oportunidade para que a sociedade que se manifeste de maneira legítima, né, também preste atenção nesse debate. As prefeituras de todo o Brasil, num país cada vez mais urbano, com a maior e absoluta maioria da sua população vivendo nas cidades, as prefeituras de todo o Brasil têm uma série de serviços para entregar e vivem uma situação de muitas restrições orçamentárias. Uma parte importante daquilo que eu tenho ouvido das ruas são serviços prestados e cobrados dos diversos prefeitos pelo Brasil afora. Não falo aqui só em meu nome, mas falo aqui em nome dos prefeitos brasileiros. Minha avó aqui falar em nome também dos prefeitos brasileiros, assim como o prefeito Fernando Haddad vive suas restrições em São Paulo. E o sistema dele tem custos
ainda mais elevados de subsídio, como ele já mesmo vem afirmando, nesse momento, de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Eu estou sem retorno. Portanto, não é trivial esse movimento de suspensão do aumento feito pela Prefeitura de São Paulo e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Significa um custo. E isso tem que ser debatido. Sim. O Congresso Nacional precisa estudar novas formas de exoneração. As prefeituras precisam... Não estou te ouvindo pelo as fone. Prefeituras não estou ouvindo. Precisam não estou ouvindo também pelo fone. Que sejam disponibilizados recursos para que se invista, para que se tenha... Bom, enquanto a gente está vendo aí as imagens de Niterói ao vivo, de uma parte da manifestação, nós estávamos acompanhando ainda agora a entrevista coletiva do governador Geraldo Alckmin de São Paulo, ao lado do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, os dois anunciando então a suspensão do aumento da passagem, ou seja, metrô e ônibus em São Paulo, metrô e trem voltam a custar R$3. E enquanto a gente ouvia as autoridades de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também anunciava que estava suspenso o aumento das passagens no Rio de Janeiro. Passagens de ônibus no Rio de Janeiro, a gente vê aí, passaram para R$2,75. Agora vamos ver o exato momento em que Eduardo Paes fez esse anúncio, porque nós estávamos acompanhando a entrevista coletiva de São Paulo. Vamos ver o anúncio no Rio de Janeiro. Eu venho aqui hoje, depois de refletir muito sobre o tema e mostrando que esses 20 centavos de aumento concedido não foram por desejo do município. A Prefeitura, aliás, do Rio de Janeiro conseguiu construir um sistema, uma tarifa de R$ 2,95, sem subsídio, sem que a Prefeitura tenha que dar dinheiro para os empresários de ônibus, ao contrário. Nós exoneramos lá atrás com o ISS para anunciar que nós vamos suspender o aumento de 20 centavos concedido agora no início de junho. E essa suspensão do aumento, ela se dá, primeiro, nesse momento, em conjunto com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ficam, então, suspensos os aumentos das passagens no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vamos, então, refletir sobre isso.